Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Tem filme que é tão legal, mas tão legal que tudo que a gente deseja é uma sequência. Só que daí isso vira uma grande coisa. Não é só uma sequência, vira uma trilogia. Só que tem filmes, cara, que não deviam ter feito isso porque acabaram tão mal, mas tão mal que nos fazem chorar. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje aqui no canal Piuí, 5 trilogias que terminaram muito mal. Sabe o que acaba sempre muito mal? A vida de quem não dá like no canal Piuí. É só final triste. Acidente de carro. Mais uma Copa do Mundo passou e mais uma vez o Hexa não veio. 4 minutos, 7 no ataque. Por quê? Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Mas calma, porque o universo olhou pro Brasil e a gente vai ter mais uma chance de ser hexa ainda neste ano. E vai ser aí na sua casa com o PlayStation 5 e o FIFA 23 que o OneFootball vai te dar. Você olha pra seleção brasileira que não conseguiu fazer a parada e mete o I do it myself e você mesmo leva essa Copa pra casa. Quantos anos esperando por essa conquista? É isso aí, o OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo e eles estão organizando um concurso cultural que vai presentear um vencedor com um PlayStation 5 e um FIFA 23 ainda este ano, porque é um concurso natalino. Valeu, Natalino! Para participar, basta responder a pergunta: quem foi o melhor jogador brasileiro em 2022 e por quê? E você pode colocar quem quiser, pode ser alguém do Brasileirão, pode ser alguém da Copa do Mundo, pode ser alguém que joga lá na Champions League, pode ser alguém que joga na sua rua. Pode ser todo mundo, só não pode ser o Fred e nem o Alisson. Não, porque daí é impossível, né? Esses dois são o que chamam por aí de bagre? É, isso aí, meu amigo futebolístico. Tô estudando. Acertou. Você pode botar a resposta que quiser. O importante é ser criativo, porque só a melhor resposta vai levar para casa o Play 5 com o FIFA 23. E para participar é muito simples. Você só precisa clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado para uma página. Aí você baixa o app do OneFootball, pega o nome do primeiro artigo que você vê lá, coloca no formulário, bota a sua resposta, seus dados de contato e pronto, tá concorrendo. Mas atenção, hein? Atenção, você tem que mandar essa resposta até o dia 26 de dezembro, que vai ser o final dessa promoção. Se fazer em dia 27, já não funciona mais. Dia 28, não funciona também. 29, não vai funcionar. Dia 30 também não. Dia 31, muito menos. Ou seja, você precisa ser muito rápido, diferente de alguns jogadores da seleção brasileira, né? Não tem necessidade de vocês subirem. Tá 1-0, faltam 5 minutos. Então não perde tempo, corre no link que tá aqui na descrição, que tá nos comentários e deixa a sua resposta. Bora ser hexa, meu Brasil, já que com o Fred e com o Alisson não dá! 4 minutos, Participa! 7 no ataque. Quando o filme A Múmia foi lançado lá em 1999, foi um sucesso muito grande, um filme bem divertido, que pegava um pouco ali de Indiana Jones, mas colocava uma comédia um pouco maior. E cara, todo mundo lembra com muito carinho desse primeiro filme, né? Eu gosto! Nessa trama que se passa lá em 1926, um grupo de arqueólogos acaba descobrindo Imhotep, um ser que foi mumificado vivo e amaldiçoado. Só que no meio desse rolê, ele acaba acordando e aí tá feita a treta. O que ele quer? Caos e destruição. Maldade. Hoje é dia de maldade. Esse primeiro filme, como eu falei antes, é uma aventura muito divertida e muito memorável aqui no Brasil, porque o Guilherme Briggs faz o personagem principal e ele tem frases icônicas que as pessoas compartilham até hoje. Sai de perto dela, coisa feia! E aí a sequência do filme, O Retorno da Múmia, mostra o antigo amor desse Imhotep e consegue trazer ele de volta à vida, e mais uma aventura super divertida acontece, recheada de momentos incríveis com o Escorpião Rei do The Rock. E esse segundo filme já não foi assim tão legal, ele já dá aquela escorregada, entendeu? Ele dá a famosa peidada na farofa. Agora, o terceiro é a pá de cal que enterrou a múmia. Porque em A Múmia, a tumba do Imperador Dragão, esse filme com esse nome extremamente imbecil, a gente vai ver a história do Alex, o filho do casal dos filmes principais, tendo que ir atrás de um ser que foi mumificado e agora acordou e precisa voltar a dormir. É a terceira história, só que agora protagonizada por um personagem totalmente sem graça.
Que tristeza. Até tem o retorno do Brendan Fraser aqui, que até faz o trabalho dele bem feito, só que ele perde parte do protagonismo e o principal problema foi ter trocado a atriz que fazia a esposa do Brendan Fraser. Porque antes a esposa do personagem principal era interpretada pela Rachel Weisz, e aí trocaram por uma mina que assim, não chega nem perto, né? E aí a relação do Brendan Fraser com a mulher dele não ficou tão legal no filme, também perdeu muito da graça, e os efeitos especiais desse filme aqui são bem cachorros, né? É horrível isso. É um filme muito triste que conseguiu acabar com a saga Múmia, mas ele acabou com tanta força, que alguns anos depois, quando Tom Cruise tentou reviver essa franquia aqui, o que aconteceu? Deu tudo errado. Ele estava amaldiçoado e não sabia. O Tom Cruise é o cara que foi capaz de pegar um filme de avião dos anos 80, ter feito uma continuação anos depois e ter feito mais de 1,5 bilhão, mas ele não foi capaz de reviver a Múmia. Para com essa porra aí. Para de mexer. Pra sorte dessa saga aqui, as pessoas lembram tão pouco desse terceiro filme que todo mundo ainda guarda a Múmia com muito carinho no coração. E tem ainda muitos fãs do Brendan Fraser que até hoje gostariam de ver ele voltando pra esse papel. Pode ser que um dia isso aconteça, mas acho muito improvável. E a saga Múmia aqui no canal Piuí? Pode ser que um dia ela aconteça, acho bem provável. Tchauzinho, Benny. O primeiro filme Blade, lançado em 1998, foi um filme bem marcante, porque ele era um personagem ali de quadrinhos meio desconhecido, mas o Wesley Snipes, que é muito bom de acertar os tiros, ele mandou muito bem na atuação e conseguiu entregar um filme bem memorável, né? E não só a interpretação do Wesley Snipes é legal, mas a história do Blade também é muito interessante. Ele que é um híbrido de vampiro com humano e que após perder a sua mãe para os vampiros, decide iniciar uma caçada aos seus similares. E esse filme, como eu falei aqui, era um personagem da Marvel, mas lá no início a Marvel não é o que a gente está acostumado hoje em dia, então tinha muito sangue, cenas sexuais, o filme bem adulto, né? Só sacanagem. Dedo no c... vampiro. Que deselegante. Totalmente. Né? E se o primeiro filme já agradou, o segundo foi considerado ainda melhor pelos fãs desse personagem. Dirigido pelo Guillermo del Toro, esse projeto apresentava pra gente o Blade na caça pelos super vampiros, criaturas que além de querer matar os humanos, também queriam matar os vampiros. Você é muito feio. Se o primeiro filme tinha pontos positivos e o segundo tinha mais ainda, isso não pode ser dito do terceiro, Blade Trinity, o filme que mostra o Blade tentando impedir o retorno do Drácula. O Blade não, na verdade, né? A equipe do Blade, porque o personagem principal acaba sendo capturado, e a equipe sem graça dele é enviada para resgatá-lo, e é um filme de merda, um filme cheio de problema de produção. O diretor do filme, o David Goyer, odiava o Wesley Snipes, então eles não podiam nem ficar no mesmo lugar juntos, atrapalhou a produção do filme, é uma bosta, né? É, só bagunça. Cara, quando eu lembro desse filme aqui, eu percebo que eu tô embriagado. Eu tô embriagado de Ryan Reynolds. Eu não consigo mais. Não, calma. O Ryan Reynolds, cara, Calma. poxa, aqui ele tava sendo Deadpool já nesse filme aqui ainda, né? Mas aqui depois que ele virou Deadpool, ele só deixou de ser Deadpool às vezes ali quando ele faz comédia romântica, né? Ah, não sei não, cara. Mas enfim, esse filme aqui a gente tem o Ryan Reynolds e a equipe do Wesley Snipes. É um filme que tem muito mais humor. Na verdade, ele tenta ter muito mais humor, mas ele vai acabar deixando você mal-humorado, porque é um filme muito inferior aos dois primeiros. E como o Miguel falou, tinha essa treta entre o David Goyer e o Wesley Snipes. Então, o Blade ficou completamente escanteado no filme do Blade. É golpe. Não é à toa que esse filme aqui é conhecido como o Blade sem Blade, e também não é à toa que essa franquia está dormindo num sono de Drácula há não sei quantos anos, esperando um próximo filme que nunca sai, né? A promessa já vem sendo feita há muito tempo, inclusive falaram, né, ó, vai ser uma Chala-Alha, e todo mundo ficou, opa, isso daí é interessante, hein? Mas sei lá o que aconteceu, realmente o vampirão tá dormindo. Depois de surpreender positivamente o mundo com Halloween em 2018, o diretor David Gordon Green decidiu que ele queria surpreender... Assustar o mundo. E foi assim que ele transformou aquele filme de 2018 que era legal, que trazia de volta o Michael Myers, tinha uma trilha sonora sensacional do John Carpenter e um verdadeiro pesadelo para os fãs de Michael Myers com a trilogia dele. Precisava ter feito isso.
É assim, meu amigão, o primeiro filme que o Mulher falou é legal, é competente, é genial, longe, mas muito longe de ser genial, mas é legal, é bem feito. E aí a gente teve Halloween Kills, que era um filme que só tinha kills, um filme feito pra ter um monte de mortes. Um dos filmes mais honestos já lançados na história do cinema, diga-se de passagem. Isso não pode ser desdito de Halloween Kills, porque ele é um filme realmente que tem muita morte e tá no título. E são mortes legais. De personagem que não se importa? De jeito nenhum, nenhum deles. Mas são mortes legais. Maneiro pra caralho, eu gostei. Mas aí teve Halloween Ends, outro filme muito honesto, porque ele terminou, ele enterrou, acabou com a franquia Halloween nos cinemas, porque, cara, o que Halloween Ends é ruim, meu Deus. Cara, que filme ruim, velho. E olha só, a gente acabou de falar do Blade sem Blade, e agora a gente traz o Halloween sem Michael Myers, porque em Halloween Ends, em vez de a gente ver o encerramento da história do Michael Myers e da Laurie Strode, a gente vê um personagem chechelento que aparece do nada, se apaixona pela neta da Laurie Strode do nada, eles iniciam o relacionamento mais sem propósito e sem causa que eu já vi em toda a minha vida. E de uma das cenas mais patéticas da história do cinema, que é o momento que esse garoto aí, apaixonado, acaba encontrando o Michael Myers num esgoto. O Michael Myers pega ele pelos ombros, olha nos olhos como se fosse um motoqueiro fantasma, aquela visão dos pecados e tal, e passa assim: você vai matar geral. Você vai matar geral. E o pior é que ele nem fala, porque isso é transmitido através da famosa conexão neural. Esse filme é horroroso, é muito ruim. Eu acho que até pra quem tava com a expectativa baixa foi uma decepção. Um dos piores filmes do ano e, como a gente falou, acaba mal demais a trilogia e, se Deus quiser, realmente é o Ends de Halloween. E o começo da trilogia de O Exorcista, que será dirigida por David Gordon Green. You lose. Comédia é um gênero muito complicado nos cinemas, porque o que acontece é que é gosto, entendeu? Ou você gosta do filme, ou você não gosta, ou você dá risada, ou você não dá risada. Mas com certeza, se a gente chutar uma árvore, vai cair uns 80 que deram muita risada naquele filme do Ben Stiller entrando numa fria. Nessa história, a gente acompanha o nosso querido Greg Pinto, que tá indo conhecer... Que no inglês é Gaylord. Exatamente, que tá indo conhecer a família da namorada dele. Quem que é o pai? O pai dele é o nosso querido Robert De Niro, completamente pistola, um ex-agente especial que quer transformar a vida desse homem em um verdadeiro inferno. Eu detesto você. E durante toda essa jornada, a gente deu muitas risadas, porque afinal de contas, é engraçado ver o Pinto entrando ali na família, entendeu? E é engraçado também ver o pinto do gato no banheiro, mijando. Oh. Sorry. E esse filme aqui ficou muito bem quisto pelo público, afinal de contas ele retrata uma situação pela qual muitos de nós já passamos, né? Todo mundo que inicia um relacionamento vai ter aquele momento de ir na casa dos sogros, de conhecer as pessoas e tal, então ele conseguiu gerar essa identificação e ganhou uma continuação. Entrando numa fria maior ainda. E esse filme, novamente, a gente viu aquela famosa continuação repeteco, que repete várias coisas do primeiro filme, aumentando algumas cenas, criando coisas mais nojentas, mas ainda assim fazendo muita gente rir. Assim, o filme é muito bom? Não é muito bom, mas é legal e não ofende ninguém, né? Maneirinho não me agrada muito. Agora, quando a gente fala sobre entrando numa fria maior ainda com a família... Aí dificulta, né? É ruim, o nome merda não tem. Primeiro que o nome é ridículo, né? O nome já se passou demais. E segundo que aqui eles tentam fazer uma nova versão da história, onde pega a família do Ben Stiller, do Pinto aí, e a família do Pinto, os Pinto, entra tudo na família lá do Robert De Niro. Lá ele, meu irmão. No segundo filme, já tinha os pais do Ben Stiller e os pais da namorada dele. Nesse terceiro, tem os pais de todo mundo e mais os filhos de todo mundo. Então, cara, é o terceiro filme que repete a história. Outra vez? Sabe por que não dá pra contar essa história várias vezes? Porque o primeiro filme é a história da primeira vez ali, das primeiras vezes que o Ben Stiller vai lá conhecer a família da namorada dele, né? O Pinto vai entrar na família da namorada dele. Mas aí depois que já conhece, já foi estabelecido, vai contar o quê? Como é que vai repetir a história se o primeiro encontro já aconteceu? Essas dificuldades de família começam a acabar, sabe? É que daí vem as dificuldades do sogro com o outro sogro. E aí depois vem do neto com não sei quem, entendeu? E eu acho que no próximo, que vai ser o Entrando numa Fria
monogamia maior ainda com os amigos dos meus familiares, aí vai ter uma treta que tu trouxe uma pessoa pro jantar, eu trouxe outra e elas se deram mal, entendeu? Elas não se encaixaram. A gente não sabe se vai rolar esse quarto filme da franquia, tudo indica que não, né? Amém. Os anos 80 trouxeram filmes muito memoráveis, filmes de ação como Comando para Matar, um filme que vendo hoje em dia é bem ruim, mas é bem memorável, tem boas cenas. Também teve Stallone Cobra, outro filme ruim, mas também memorável, mas lá a gente teve um filme que era muito bom, memorável e realmente funciona até hoje, que era Robocop, o policial do futuro. E nessa história aí a gente vai ver como o nosso querido Tira Alex Murphy acaba sendo incapacitado por um grupo de bandidos, para não dizer o que realmente acontece, que é ele virar carne moída na mão desses bandidos, e depois acaba sendo revivido como um experimento da empresa OCP, que o transforma em Robocop, o policial do futuro. Esse cara é bom mesmo. Ele não é um cara, é uma máquina. E esse filme aqui tem um monte de cena que todo mundo lembra, tem o cara derretido em ácido, tem o Robocop andando sobre a água como se ele fosse Jesus, tem ele dando um monte de tiro em um monte de gente, e tem aquele final icônico, maravilhoso, poético, lindo, que o cara tem que ser demitido pra poder morrer. E isso é demais! E no final também tem o boneco de posto caindo. Assim, no fade, né? Dick, está despedido! Eu não entendi esse final. Mas o primeiro Robocop foi um sucesso muito grande, fez muito dinheiro, então óbvio que teríamos uma continuação. E assim surgiu Robocop 2, com direção de Evan Kestner, o cara que fez Império Contra-Ataca. Então tinha tudo pra ser bom, né? Ou será que não? Tinha tudo pra ser bom e não dá pra dizer que foi assim ruim. Ele só é um filme de ação extremamente genérico, onde a gente tem um tira-robô dando tiro em tudo quanto é coisa, entendeu? Mas ele perdeu todo o lance satírico que ele tinha e toda a inteligência do roteiro foi pro saco, não existe. Tu diria que o Robocop 2 é o Halloween Kills dessa franquia? Eu diria que o Robocop 2 é exatamente isso, ele é o Halloween Kills, e aqui a gente também tem o nosso Robocop Ends, que é o Robocop 3, o momento em que entra uma criança no Robocop. Lembrando que no primeiro filme, ele é traumatizante para uma criança, porque ele é extremamente violento, ele não tem dó de mostrar o que está acontecendo, entendeu? Ele é satírico, a criança nem entende o que está acontecendo. Agora, no terceiro filme, a gente tem criança e tem jetpack, e eu acho isso inaceitável pro Robocop. Que porra é essa, marreco? O terceiro filme com direção do Fred Decker cagou na bosta, né? Esse aí quis zoar demais, quis fazer uma coisa que é muito vergonhosa. Aquela parceira policial dele aparece muito mais do que o Robocop até. Cara, é um filme desgraçado, é um filme muito ruim, só que assim... a franquia não acabou por aí, porque o filme foi muito ruim e assim, encerrou essa franquia como a gente conhece, né? 1, 2 e 3, trilogia. Só que anos mais tarde, assim como a Múmia, tivemos um remake de Robocop. Exatamente, tivemos o Robocop de 2014, também conhecido aqui no Brasil como o Robocop do Padilha, que foi um momento em que o nosso queridíssimo e tão adorado José Padilha assumiu um grande filme de Hollywood. E todo mundo ficou com muita esperança, afinal de contas, o Padilha já tinha entregue Tropa de Elite. Ele tem a mão para abordar esses temas que o primeiro Robocop tinha também, entendeu? Só que a gente ganhou aqui um filme extremamente genérico. Ai meu Deus, como eu detesto esse Robocop de 2014. Naquele momento, o Padilha falou que não estava conseguindo fazer o filme dele porque a produtora não deixava e mandava no projeto. Cara, e esse... Então mete o p*** na mesa, filha da p***! Que isso, rapaz? Calma, rapaz. E esse filme tem uma parada que me irrita tanto, cara, que é aquele final de merda, que eles ignoraram um final genial. Quer fazer diferente, eu entendo, né? Tem que mudar mesmo, entendeu? Agora, não faz o amor superando as coisas. Os caras não conseguiram pensar numa solução melhor, então eles repetiram o final do primeiro filme, nesse lance de ter que matar o cara, mas sem um lance genial da demissão. Então, como o Léo falou, é a força do amor. É a força de vontade de puxar a arma aqui, ó. E se ele tem
uma mão humana. Por que ele cumprimenta as pessoas com a mão robô, cara? A ideia da mão humana era genial. Ele cumprimentava as pessoas com a mão humana, mas não, ele cumprimentava com a mão robô. Enfia a mão robô no Robocop. Calma, filho da puta! Calma! Mas uma coisa que eu tenho que falar que é bom de Robocop, tá? Pelo menos aquela cena que a gente vê ele todo abertinho e percebe que ele só tem cabecinha, pulmãozinho Animal. e órgãozinho. Só isso. Isso é legal. Robocop tem que voltar. Pelo amor de Deus, faça um filme de Robocop. Vai ter que chamar uma galera que tem maldade pra fazer isso aqui, entendeu? Tem que ter um roteirista com maldade, um diretor com maldade. Não pode ser, entendeu? James Gunn. Ia ser legal, né? Ia ser legal. É isso mesmo. O Robocop de Darren Aronofsky. Bah, que tristeza! Não ia ter ação, mas a gente ia ficar deprimido com a história do Robocop, a pior vida do mundo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo qual franquia, qual trilogia termina pior e talvez uma pior que a gente não colocou aqui na lista. Isso aí, não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição, corre nas nossas redes sociais e ouça o PeeWeeCast. Tem um episódio especial da melhor trilogia de todos os tempos. Um episódio que me deixa extremamente infeliz pelo resultado dele. Corre ouvir.